Você já parou para pensar, se o medo fosse tirado da sua vida, o que você seria capaz de fazer? O que você seria capaz de conquistar? O que você seria capaz de vencer? O medo, ele sempre se coloca entre nós e as promessas de Deus. Foi assim na história dos homens que viveram antes de nós, que precisaram escolher entre deixar ser vencidos pelo medo ou vencer, romper o medo. Em Josué, no capítulo 1, Moisés havia morrido e Deus então levanta o seu sucessor. Deus dá uma palavra para Josué dizendo: não temas, eu sou contigo. Anime-te, tem de bom ânimo, eu te ajudarei. A pergunta que eu me faço quando eu leio esse texto é: por que Deus não tirou o medo de Josué? Será que realmente Deus não podia fazer isso? Será que ele não tinha poder para isso? Claro que sim. Por que então que Deus não retirou o medo de Josué? Não retirou porque o medo, ele faz parte, ele é inerente ao ser humano. O medo, ele não precisa e nem vai ser retirado, o medo, ele precisa ser vencido. O nosso problema é que nós estamos sempre de costas para o nosso futuro quando o medo se encontra diante de nós. Como eu disse, o medo, ele sempre vai estar entre nós e as promessas de Deus. E todas as vezes que olhamos para ele, resolvemos olhar para trás. E quando olhamos para trás, ficamos de costas para o nosso futuro. Eu quero dizer para você hoje que o seu futuro deve estar diante de você, à sua frente. Por isso, olhe para ele, olhe para o medo e entenda que ele não vai sair dali, mas ele precisa ser superado, ele precisa ser vencido. Deus deu uma palavra para Josué, dizendo para ele por 3 vezes: não temas, eu sou contigo. E essa mesma palavra ecoa até os dias de hoje, para mim e para você. O desejo de Deus é que nós tenhamos a capacidade de romper o medo. Porque o medo, ele faz o papel dele, que é de nos resistir. Nós devemos fazer o nosso, que é de superá-lo. Em Eclesiastes, no capítulo 9, está escrito: aquilo que vier à tua mão para fazer, faze-o com toda a tua força. Quantas foram as vezes que nós não empenhamos e não colocamos, não projetamos toda a nossa força para romper, para vencer o medo? Não fique pensando o que iria acontecer se não houvesse medo. Simplesmente creia que você é mais forte do que o medo, que você pode vencer todas as coisas. O medo, ele faz parte da história do homem até na relação com Deus. Se você observar no livro de Êxodo, no capítulo 19, quando Deus resolve se revelar para o povo lá no deserto, Deus dá uma ordem a Moisés dizendo que prepare o povo, que santifique o povo e que apresente o povo diante do Monte Sinai. Deus iria se revelar pessoalmente ali. E Moisés então leva o povo para a base do Monte Sinai e a Bíblia fala que o Monte Sinai começou a estremecer, trovões, raios e uma densa e espessa camada de fumaça começou a parar sobre todo o cume da montanha. Quando o povo viu aqueles trovões, aqueles raios, aquelas luzes, o povo temeu assustadoramente. E daí o povo então disse: Moisés, nós não queremos subir a montanha, nós não queremos falar com o Senhor e nem que o Senhor fale conosco, porque nós estamos tomados de medo. Então o povo diz para Moisés: pode subir, Moisés, no nosso lugar. Assim como Brunão Morada cantou, que disse: e o medo que me faz dizer a Moisés, pode subir em meu lugar. O medo tem impedido muitas pessoas de viverem os sonhos e os projetos de Deus. O medo tem limitado, ele tem colocado uma base sobre a vida, sobre os sonhos de muitas pessoas. E às vezes nós nos perguntamos o porquê. Por que Deus não opera? Por que Deus não tira o medo? Por que Deus não realiza? Porque isso não é a parte dele, sim a nossa. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, levante-se hoje, coloque-se de frente para o seu futuro.
porque o seu futuro está em Deus. Olhe para Ele, Ele já está pronto, esperando por você. Você nasceu para vencer o medo. Que Deus abençoe você.